vim aqui na farmácia, né, pra poder comprar remédio pras meninas. E aí, tava lendo mensagem no Zap, e uma irmã da igreja tinha mandado mensagem pra mim, né? Aí eu lendo a mensagem, fui pagar, né, com um relógio. Aí a menina do caixa falou assim, obrigado. Só que como eu tava lendo a mensagem no Zap, aí eu fui falei assim, nada, irmã, a paz do Senhor. Porque é o costume de igreja, né? Aí ela, oi, eu falei, não, perdão, é que eu tô lendo a mensagem aqui e acabei lendo a mensagem falando contigo, perdão. Ela, não, mas eu sou cristã também, menina, a paz do Senhor pra você também. A gente vim aqui na farmácia, né, pra poder comprar remédio pras meninas. E aí, tava lendo mensagem no Zap, e uma irmã da igreja tinha mandado mensagem pra mim, né? Aí eu lendo a mensagem, fui pagar, né, com um relógio. Aí a menina do caixa falou assim, obrigado. Só que como eu tava lendo a mensagem no Zap, aí eu fui falei assim, nada, irmã, a paz do Senhor. Porque é o costume de igreja, né? Aí ela, oi, eu falei, não, perdão, é que eu tô lendo a mensagem aqui e acabei lendo a mensagem falando contigo, perdão. Ela, não, mas eu sou cristã também, menina, a paz do Senhor pra você também.